Vamos ser honestos, um ano após o surto de Covid-19, todos nós nos tornamos, mesmo que um pouco, especialistas em pandemia. Vamos ver, quem se atreve a me dizer que nunca discutiram esta ou aquela vacina, sobre CRPS, testes de antígenos ou a origem do vírus? Aposto, nenhum. Porém, embora nos pareça que já sabemos o nome e o sobrenome de todas as vacinas administradas e a receber, tenho certeza que desta vez você vai descobrir algo novo. Diga-me, você já ouviu falar da vacina Uzbek chinesa? Aposto, não. Amigos, estamos falando de uma vacina que foi registrada no Uzbequistão com o nome ZF, UZ-VAC 2001. Como se para lembrar. Mas não se preocupe, porque hoje não vamos entrar em bioquímica. O que me interessa é que olhamos para essa curiosa relação, China e Uzbequistão. Por que decidiram produzir esta vacina juntos? O que exatamente une esses dois países? Temos muito o que falar neste vídeo. E não o faremos apenas do Uzbequistão. Caros amigos, no mapa mundial existe uma região onde todos decidiram dar aos seus países o mesmo sufixo. Estamos falando do Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão e Turcomenistão ou, em outras palavras, da Ásia Central. Esta região estava na mira pelas grandes potências desde o século XIX. E hoje a situação não mudou muito. A competição por influência está sendo travada hoje entre Rússia, Estados Unidos, Turquia, Índia, Paquistão e, claro, China. Pequim investe neles há anos, constrói infraestrutura, envia sua força de trabalho e controla porcentagens muito altas da dívida externa desses países. E isso é exatamente o que veremos. O que a China está fazendo na Ásia Central? Quem vence? Esta região do mundo está se tornando o novo campo da expansão do Império Chinês reconquistado. Vamos começar. Um casamento magonático. Como você já deve ter suspeitado, neste vídeo vamos falar muito sobre dinheiro. E aqui encontramos uma das fronteiras mais desiguais do mundo. Por exemplo, ninguém ficará surpreso se eu disser que o PIB da China é 50 vezes maior do que o de todos os países da Ásia Central juntos. Vamos lá, comparar a China com, por exemplo, o Tajiquistão, é como falar sobre Davi e Golias. Claro, neste caso, Davi e Golias não lutam, eles negociam. O que não é estranho. Afinal, estamos falando de países vizinhos e o estranho seria se eles não tivessem relação comercial. Mas, a verdade é que a China também é um dos principais investidores e credores da Ásia Central. E de tudo, o que mais lhe interessa é o setor de energia. Uma empresa chinesa construirá uma usina hidrelétrica no Cazaquistão. O Eximbank chinês concede um empréstimo a um banco uzbek para modernizar usinas hidrelétricas. E isso não é tudo. Veremos depois, mas já lhes digo que várias rotas da Rota Nova da Seda passam justamente pela Ásia Central. É por isso que Pequim também está construindo e financiando a infraestrutura de transporte, como estradas e ferrovias, de que precisa para garantir o trânsito de seus produtos. Claro, lembre-se que estamos falando de países entre pouco ou nada democráticos, em que simplesmente governa com poder absoluto a corrupção. Então, muitas vezes, o dinheiro evapora nas próprias estatísticas oficiais. É por isso que o investimento estrangeiro é uma aposta arriscada, e até a China já se esgotou mais de uma vez. Ultimamente, ele tem feito projetos menores, algumas fábricas e fábricas de cimento às minas de ouro, cobre, zinco e outros recursos naturais. Por outro lado, Pequim também está financiando nesses países a construção de escolas e faculdades em que o chinês é estudado, está abrindo institutos Confúcio em toda a região e ainda tem muitos programas de bolsas, para que alunos da Ásia Central possam fazer intercâmbios acadêmicos na China. Um exemplo da expansão do soft power, a nova realidade da influência chinesa que no Ocidente ainda não sabemos, mas que todas as vezes tem mais peso.
No total, nos últimos 15 anos, a China alocou 54 bilhões de dólares para investimentos e construção na Ásia Central. Ou seja, aproximadamente o mesmo que todo o PIB do Uzbequistão. Mas, amigos, talvez agora vocês estejam pensando que a relação da Ásia Central com a China é marcada apenas pelo dinheiro. Bem, a verdade é que eles têm algo mais em comum: sua paixão por tecnologia e controle. Diga-me, que nome você daria a um projeto que consiste em vigilância constante e reconhecimento facial? Bem, da melhor maneira orwelliana, são chamadas de cidades seguras. E não sei se você gostou da ideia, mas posso dizer quem a ama. Tajiquistão e Uzbequistão já estão desenvolvendo seus programas de cidades seguras, com a ajuda da Huawei. Claro, o conceito de segurança leva em consideração a segurança dos líderes que detêm o poder. E, continuando com o Tajiquistão, não podemos esquecer mais um aspecto de suas relações com a China. Falamos sobre a presença militar. Um recém-chegado silencioso nas montanhas da Ásia Central, tropas chinesas. Você já sabe que a China tem bases militares em Djibouti e no Mar do Sul da China. Mas no Tajiquistão é sua primeira aparição na Ásia Central, e tem a ver com a segurança na fronteira com o Afeganistão. Olhe para este mapa. Você está olhando para a tríplice fronteira entre a China, Tajiquistão e Afeganistão, no corredor Vaca. A primeira base militar chinesa na Ásia Central está localizada no território tajique próximo a este ponto. Pode não parecer tão importante para você, mas para a China é um marco e um salto gigantesco. Até agora, suas relações com a região se limitavam à parte econômica. Mas o peso da China está crescendo e agora ela quer alcançar um novo papel. Mesmo nos últimos meses, Pequim não perdeu a oportunidade de fortalecer sua influência na Ásia Central com um novo tipo de diplomacia, a das vacinas. Se bem se lembram, começamos este vídeo falando sobre a vacina uzbek chinesa, desenvolvida pela empresa biofarmacêutica chinesa Inhuizi Feilongong, Anhui Feilongkong e pela Academia Chinesa de Ciências. E você vai me dizer, se as duas instituições são chinesas, como é o Uzbequistão lá? Bem, é aqui que começa o interessante. O Uzbequistão foi um dos países que participaram dos testes desta vacina. Por exemplo, Equador e Paquistão. Mas as de fevereiro de 2021 isso aconteceu. A empresa chinesa reconheceu o Uzbequistão como coautor no desenvolvimento da vacina ZF 2001. O Uzbequistão tornou-se oficialmente o coautor de a vacina. Obrigado, citado, a sua contribuição e esforço. Não sabemos se o Paquistão e o Equador não fizeram o suficiente, mas a verdade é que as seguintes notícias demoraram menos de 2 semanas para ver a luz. O Uzbequistão aprova a vacina para a Covid-19 desenvolvida pela China. Foi o primeiro país da Ásia Central a fazê-lo, abrindo assim a região das vacinas da China. Pouco tempo depois, Quirguistão, Turcomenistão e Tajiquistão aprovaram que o Sinopharm está esperando para receber seu Sinovac. Na Ásia Central, cada vez mais tudo gira em torno das para a China. Bem, mas e tudo isso, no final, para quê? Por que a China está tão interessada na Ásia Central? E vice-versa, o que os estanes ganham com o gigante asiático? Pequeno. Impressão. Preste atenção se vocês são seguidores regulares da política econômica, não é necessário lembrar que política a externa chinesa hoje não tem nada a ver com o que foi há 50 anos atrás. É a coisa que descobre ser um país com uma economia muito maior e mais próspera. Bem, do que diz respeito à Ásia Central, a China começou a ganhar destaque na década de 90. Lembre-se que até 1991 os estanos faziam parte da União Soviética, e nesta última etapa, as relações sino-soviéticas deixaram muito a desejar. Portanto, a partir desta data, Pequim teve que resolver os problemas mais triviais com seus novos vizinhos, ver como delimitamos as fronteiras, ou o que nós fazer face à guerra civil no Tajiquistão. Mas a principal mudança ocorreu nos anos 2000,
quando a China se lançou a investir para a enorme quantidade de dólares que vinha acumulando graças ao seu enorme excedente mundo comercial. Mas por que exatamente a Ásia Central? Bem, basicamente, por 3 razões. Olha, por um lado, a China compartilha mais de 3.000 quilômetros de fronteira com o Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão, e também tem muito em comum com os países da região. Por exemplo, no início dos anos 1990, 1 de cada 1.000 habitantes na China era cazaque, tajique, uzbeque ou quirguiz. Por outro lado, desde 1993 a China consome mais energia do que produz. Ou seja, necessita de para importá-la, transformada em uma fonte crucial de petróleo para Pequim e gás. E em terceiro lugar, em 2013 a China anunciou a criação da nova Rota da Seda. Assim, a Ásia Central tornou-se um espaço-chave de sua parte terrestre, conectando produtos chineses com mercados europeus. Mas como eu acho que isso está mais ou menos claro, vamos prosseguir se você pensar na seguinte pergunta: o que ganha a Ásia Central em seu relacionamento com a China? Bem, veja, aqui devemos ter em mente que, após a queda da URSS, os estados se tornaram os países mais pobres de todo o espaço pós-soviético. Por décadas eles tiveram sistemas de produção muito interconectados. E eram basicamente economias de monocultura. Ou seja, muito especializados em poucos produtos que produziram em larga escala para abastecer o resto das repúblicas. Mas então, tudo desmoronou. Claro, eu gostaria que todos os problemas na Ásia Central fossem econômicos. Mas não, porque exceto pelo Quirguistão, politicamente eles são um exemplo de não democratização. Estamos falando de regimes muito personalistas que não têm interesse em direitos humanos. Some-se a isso a corrupção endêmica, e você já tem o retrato de uma região em que poucos gostariam de investir. Portanto, os créditos da China foram para a Ásia Central como maná do céu. Além disso, o dinheiro de Pequim não está condicionado a reformas políticas ou qualquer coisa assim. E, além disso, ao desenvolver novas rodovias e gasodutos em direção ao graças ao dinheiro chinês. Léstidas, os israelenses estão reduzindo sua dependência histórica da Rússia. Até agora, pode parecer um relacionamento perfeito. Mas lembre-se de que sempre há miúdas para ler as letras. E é que, nas suas relações com a Ásia Central, a China é quem dita as condições. Por esse motivo, muitos contratos envolvem o uso de maquinário chinês, o emprego de mão de obra chinesa e a resolução de possíveis disputas perante os tribunais chineses. E, claro, estamos falando da China, que não é um país que joga justamente por ser o mais popular, a começar pelas condições de trabalho que costumam ser francamente ruins. Então não pense que está sendo costurada e cantada. Nos últimos 2 anos, a região viu mais de 40 manifestações contra a expansão chinesa. E às vezes tiveram consequências diretas. Um projeto de 280 milhões de dólares liderado pela China no Quirguistão é abandonado após dos protestos. Em qualquer caso, em geral, os sentimentos anti-chineses cresceram mais no Cazaquistão e no Quirguistão, países em que 1/3 da população tem uma opinião negativa sobre o gigante asiático. Em contraste, a China é muito melhor vista nos 2 países com os quais não faz fronteira, Uzbequistão e Turcomenistão. Claro, nesta região do mundo a opinião pública não representa muito menos as posições oficiais. E se a China ganhou algo, é o coração das elites. Perceba que a falta de transparência é um grande aliado da corrupção. Muitas vezes não há como saber quanto dinheiro evapora ao longo do caminho sem deixar vestígios. Em outras palavras, que os enormes créditos da China são muito bons para os líderes políticos da Ásia Central coletarem sua margem, sua intermediação. E isso é uma das coisas que faz com que muitas vezes esses projetos não tenham o desempenho esperado. E, claro, o que acontece quando chegar a hora de pagar os empréstimos? A China não perdoa as dívidas. Em economia,
Dívida externa. Pequim controla 42% da dívida externa do Quirguistão, 40% do Tajique, 20% do Uzbeque e 10% do Cazaque. Não podemos oferecer-lhe quaisquer dados sobre o Turquemenistão, porque as estatísticas públicas não são a fortaleza do seu regime. O que está claro é que os países mais endividados também são os dois mais pobres da região, Quirguistão e Tadiquistão. E você pode se perguntar, por que a China empresta tanto dinheiro a países que podem não ser capazes de devolvê-lo mais tarde? Bem, no mundo das relações internacionais existem teorias para tudo. 4 anos atrás, o acadêmico Brahma Chelane apresentou o seu, que é chamado de diplomacia da armadilha da dívida. Em suma, ele continua dizendo que a China não espera recuperar os empréstimos que, em vez disso, procura criar um elo de dependência política e até mesmo desafiar a soberania desses estados. Claro que isso é apenas uma teoria. Claro, nem a China é o diabo, nem a Ásia Central nem nenhum outro país do mundo é obrigado a aceitar seus créditos. Simplesmente aplicar a teoria da diplomacia da armadilha da dívida significa isentar as elites locais de toda responsabilidade. Talvez o problema seja o incentivo perverso que a corrupção gera, algo como vou ficar com minha parte e veremos como o Estado paga sua parte mais tarde. O fato é que cada país está procurando maneiras de lidar com a crescente dívida chinesa. Por exemplo, o Turcomenistão está vendendo gás abaixo do preço de mercado. O Cazaquistão, que faz fronteira com a região de Xinjiang na China, está mantendo um perfil baixo em face da perseguição pelos uigures. Mas talvez os casos mais interessantes sejam os do Tajiquistão e do Quirguistão. Para esses dois países, uma das maneiras mais comuns de pagar a dívida com a China é desistindo dos direitos de explorar os recursos naturais. Portanto, podemos encontrar notícias como: Tadiquistão ratifica a transferência das minas de ouro para a China. Hoje, até 80% das minas de ouro no Tajiquistão estão sob controle das empresas chinesas. Mas não só isso. Porque há rumores de que a relutância do Tadiquistão em entrar na União Econômica da Eurásia, da qual já falamos em um vídeo que deixo à descrição, é explicada justamente pelos interesses de Pequim. E a cereja do bolo, em 2011, o parlamento tajique ratificou um novo protocolo sobre a delimitação de fronteiras, pelo qual a China recebeu mais de 1.000 km² no sistema montanhoso de Pamir. Ou seja, quase 1% de todo o território do Tajiquistão. A China não perdoa suas dívidas. A situação no Quirguistão é ainda pior. Como no resto dos países Ásia da Central, sua economia depende muito das remessas, que representam mais de 30% do PIB. Que é por isso que a pandemia de coronavírus foi um golpe muito duro para este país. E agora? É ainda mais difícil pagar sua dívida com a China, que também representa cerca de 30% de seu PIB. Claro que você não vai adivinhar qual foi a proposta oficial para lidar com essa dívida. Você está pronto? Aqui está, foi aberta uma conta para a transferência de fundos para pagar a dívida externa no Quirguistão. Você ouviu corretamente, o Ministério das Finanças do Quirguistão abriu uma conta bancária para que qualquer pessoa possa pagar dívida externa do país. E o mais forte é que não é a primeira vez que isso acontece. Em 2007, o então presidente Atambayel também abriu uma conta bancária semelhante. Naquela época, a dívida externa era de 1 bilhão e 991 milhões de dólares. Quanto dinheiro você acha que ele recebeu? Obviamente pouco, nem mais nem menos do que 3.350 dólares. Eles têm se saído um pouco melhor em 2020, 12 mil dólares, o que por outro lado é nada comparado com a dívida externa do Quirguistão. Agora, o país não tem escolha a seguir, aprofundando sua dependência da China. E agora, a pergunta é, o que você acha dessa ideia de crowdfunding? Você conhecia? Qual o papel da China na Ásia Central? É possível aproveitar os créditos da China sem cair na dependência.
Você pode deixar suas respostas nos comentários.